Se o medo é a gaiola, a coragem é a chave. Em 1 Coríntios 1:26 diz assim: Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. É engraçado como Deus tem essa maneira peculiar de nos tratar. Ele chama o medroso de corajoso e faz tal bravura nascer de um solo que parecia infértil. O Senhor nos impulsiona a atravessar o deserto e o transforma em um jardim secreto cheio de mananciais, com fontes que nasceram da terra seca. Chama o fraco de forte e faz da fraqueza a maior alavanca da verdadeira força. Portanto, não hesite quando ele a desafiar a viver algo novo, nem deixe que o medo prenda aquilo que você enxerga com seus olhos naturais, porque as realidades do alto são governadas pelo Deus que torna possível o impossível e tem o costume de confundir a lógica terrena para quebrar o coração orgulhoso e arrogante. Em dias de medo, o Senhor nos visita como fez com Josué, Esther, Gideão, Débora, Davi ou Elias, homens e mulheres que não eram ricos, famosos ou poderosos quando foram chamados, mas tinham algo em comum, um coração disposto a participar do que Deus estava fazendo entre o seu povo. Quando se viam presos em suas gaiolas de medo, o Senhor jogava as chaves da coragem em suas mãos, provendo capacitação, força e ousadia capazes de libertar uma nação. E isso também está disponível para nós hoje. Saia da gaiola e vire a chave que Deus deu a você. Uau! Se o medo é a gaiola, a coragem que vem de Deus é a chave. Todos esses personagens da Bíblia que a pastora citou falam muito ao meu coração, principalmente Esther e Gideão. Gideão, quando Deus chama, ele fala, mas Senhor, eu sou o menor do menor, sabe? Da menor tribo, o menor da minha casa. Então, era uma distorção também da identidade dele. Ele não se via como um filho que Deus poderia usar. Ele se sentia até indigno, totalmente inútil naquela obra que Deus havia chamado ele para que Israel deixasse de ser escravo. Então Deus nos chama para libertar o povo dele. Todos que eu citei aqui foram chamados para uma libertação do povo, cada um na sua proporção, seja Esther dando o livramento de morte, sabe, daquela sentença, daquele decreto de morte, seja então Josué que conquistou territórios de uma terra que Deus já havia liberado para o povo dele, mas assim como hoje nós temos guerras espirituais que nós precisamos ir para a batalha. Quando a gente lê o livro de Josué, a gente entende estratégias de guerra. E não é só a guerra física, mas a guerra espiritual. Algo que o Senhor vem falando muito comigo e que eu quero compartilhar com você. Quando Josué foi tomar a terra de Jericó e havia os muros e o Senhor deu uma direção. Deem voltas por 6 dias em silêncio. E no último dia, né, o grito, a adoração, o louvor, o grito vai derrubar os muros. Aí você fala assim, foi o grito, foi o combate do 7º dia que fez cair os muros. Não,
O Espírito Santo tem falado muito isso ao meu coração. Não foi o último dia, não foi o fazer, o gritar, o vamos, vamos. Não. Foi a obediência dos outros 6 dias dando volta. Às vezes Deus só quer isso de nós, a obediência daquilo que Ele nos chamou para fazer e deixar fazer exatamente do jeito que Ele chamou para fazer e não do jeito que a gente quer fazer, porque muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, na força do nosso braço, e muitas vezes não quer fazer também por medo, muito medo, se coloca numa posição como Gideão, não quero, não posso, e se paralisa. Mas hoje Deus está falando no nome de Jesus. Ele está te dando chaves de coragem para você persistir, para você obedecer, porque eu creio que Ele está contigo nesta guerra e você vai vencer. Eu não sei qual é a guerra, algumas muito maiores, intensas, outras internas que são grandes do mesmo jeito, mas o Senhor está te dando chaves. E fique atenta esta semana, eu creio em sinais do Senhor. Assim como Ele deu sinais para Gideão, Ele vai te dar sinais, em nome de Jesus. Esse é o devocional de hoje. Até amanhã, uma semana abençoada, cheia de sinais, de coragem de Deus. Amém? Até amanhã, tchau, tchau.